Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso Bom Papo, né? Um podcast aqui da Bonfrigo. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado assim, muito mais que especial, né? Além de ser um irmão, um amigo, nós congregamos juntos na mesma comunidade da fé. E assim, pode se inscrever aí, compartilha esse vídeo, pode compartilhar até antes de ver o vídeo, porque eu garanto para você que hoje aqui vai sair muita coisa boa. Então, Paulo Neto, seja bem-vindo. Valeu pelo convite, meu irmão. Bom Prazer demais. te receber aqui. Quero começar parabenizando aí por essa iniciativa inovadora, né, disruptiva. No dia que você me convidou, eu falei, cara, os caras estão pensando diferente, né? Um podcast aí de frigorífico. Acho que é inédito isso aí. Não sei se tem alguém fazendo já, mas parabéns aí. Sempre. Eu falo que inovação, né? Inovação não é pensar sempre ideias mirabolantes ou tecnológicas, né? A gente tem a tendência de achar que inovação está sempre ligado a coisas tecnológicas, complexas e tudo, né? Mas inovar é isso aí, cara, é fazer... Sair da caixinha, né? Fazer algo diferente dentro do seu nicho ali, dentro do seu mercado, que às vezes é tradicional, enfim, formal. Então é uma baita de inovação isso aí. Eu ainda não vi nada igual por aí. Então parabéns aí pela iniciativa. Isso aí, não, o prazer é nosso, né? Muito bom te receber aqui. E aí, Paulo Neto, eu queria assim, para a gente começar essa conversa nossa, que você compartilhasse um pouco da sua história, né, contasse um pouco da sua trajetória. Eu sei que você hoje é um empresário, assim, tem em várias frentes de atuação, então eu queria que você compartilhasse um pouquinho desde o início. Dessa trajetória aí. Cara, assim, eu desde muito novo, eu já me vi empreendedor, né? Eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai tem uma veia empreendedora, apesar de hoje ele atuar de forma ministerial, né? Como ministro do Evangelho, um escritor, enfim, um cara que inspira muitas pessoas. Ele faz isso também com a sua veia empreendedora, tanto é que tudo que ele faz, ele está sempre pensando em inovar, em expandir, em empreender, né? Meu pai e minha mãe, eles têm essa veia dentro de casa, mas vem de uma família tradicional, de comerciante, de empresário. Meu avô, minha avó ali sempre me inspiraram muito. Tive muito contato com meus avós, né? Ao longo da infância, frequentei muito a casa deles, frequentei muito o comércio, as empresas ali deles em Uberlândia, Minas Gerais, que é de onde eu sou. E isso sempre mexeu comigo, eu sempre gostei muito, né? Então eu lembro assim, de pequeno estar lá na loja com meu avô, eu já queria ali aprender como é que fazia uma coisa ou outra. Minha avó me ensinava ali a fazer um caixa, um lançamento de caixa, coisa quando eu era pequeno mesmo. Preencher etiqueta para colocar nas mercadorias, enfim. Então eu sempre quis trabalhar nesse sentido de construir alguma coisa, de ter um negócio, né? E aí quando eu vim para Goiânia, quando eu mudei para Goiânia com os meus 14 para 15 anos, isso ficou ainda mais evidente, assim. Eu tive ainda mais desejo, que você sai do interior, e Uberlândia é um bom interior, mas o ritmo da capital é diferente, de uma capital é diferente, né? Apesar de Uberlândia ser uma cidade muito desenvolvida, acho que a dinâmica, né, de uma capital, ela é mais inspiradora nesse sentido, assim. E aí que eu tive certeza de que eu queria ser um empresário, queria ter minha empresa, meu negócio, né? Tinha tido algumas aventuras ali antes de mudar para Goiânia. Eu lembro que uma das primeiras coisas com que eu testei minha habilidade de venda, de empreender, foi pegando o rodo do irmão da igreja que tinha fábrica de rodo. Falei, rapaz, vou pegar esses trem para vender ali na minha vizinhança, né? Mas era coisa de menino, tinha, sei lá, 10 para 12 anos de idade. Mas eu queria um gostinho bom, né? Sabe aquela coisa assim, deixa eu tentar, né? Deixa eu ver o que eu consigo. Mas foi em Goiânia que eu comecei a empreender de fato, assim. Informalmente, meu primeiro empreendimento foi de 15 para 16 anos de idade, que eu ia para 25 de março, não sei nem como é que meu pai deixava eu com 15 anos pegar um ônibus bem conhecido aqui em Goiânia, que é o 3 Estrela, embarcava ali na Avenida Mutirão e acordava e amanhecia lá na 25 de março. Aí comprava lá as muambas para vender para a turma da escola. Foi um aprendizado
gigantesco, né? Muito, muito, muito grande, assim, porque eu ia sozinho para lá, negociava com chinesa, aquela loucura, aquela coisa frenética da 25 de março, aquela correria, enfim. E punha mercadoria na sacola, voltava para Goiânia, vendia, negociava, dava prazo, não dava, enfim. Comecei ali a treinar essas habilidades, né? Depois, com os meus 19 anos, eu montei meu primeiro negócio formal. A gente comprou uma franquia de uma lavagem de carro a seco, chamava Pronto Wash, era uma franquia argentina, e aí eu montei essa operação em Uberlândia. Então, com 19 anos, eu fui para Uberlândia, voltei para lá sozinho, né? Meus pais ficaram aqui e montei essa franquia junto com um amigo e sócio lá. E aí tocamos essa operação. Para isso mesmo. Fui para lá. Saiu não, de Goiânia. Eu fui para lá que eu queria ter uma experiência assim, né? Na igreja, fui a convite inclusive da igreja para ter um tempo lá, era um projeto jovem que estava acontecendo. Fui aí, como meus avós estavam lá, fiquei morando na casa deles, só que a veia empreendedora ali, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu trabalhei um período como estagiário numa construtora lá, mas já pensando e desenvolvendo esse negócio. Inclusive, a construtora era do pai desse amigo e sócio com quem a gente montou essa franquia. E aí, cara, foi muito legal essa experiência, assim. Foi uma baita de uma dor de cabeça, mas foi muito legal porque você vai aprendendo um pouco como que funciona um negócio formal, né? Aí você já entra CNPJ, contabilidade, contrato. Com mais responsabilidade, royalty, assim. Né? Exatamente. Aí você já tem, né, que cumprir toda uma dinâmica, meta da franquia, enfim. Você vai entendendo como é que é a pressão de um business, né, no mundo real, assim. Conta para pagar, funcionário para pagar, CLT, enfim. Então as dor de cabeça. As dor de cabeça. Então, ali que eu falo que foi minha primeira experiência como empresário, porque ali eu entendi todos os desafios de se ter um negócio formal e que anda na linha, né, que cumpre as regras que tem que cumprir. As outras experiências que eu tive era de forma informal, era muito mais uma escola ali para mim. Eu não tinha a responsabilidade de pagar um funcionário, eu não tinha um aluguel para pagar, enfim. Era muito mais ali eu entendendo, né, desenvolvendo minha veia empreendedora do que empreendendo num business de fato, né? E essa franquia ela durou lá cerca de 1 ano e ela começou a ter dificuldades na operação no Brasil. A gente conseguiu vender ela antes de sair, e aí eu montei a minha própria marca junto com esse sócio. Da mesma coisa, a gente aprendeu, modelou, viu o que poderia melhorar, o que poderia inovar, e desenvolvemos uma maquininha no quintal de casa, ir atrás de fornecedor, comprar bomba de água, isso, não sei o que, apesar de chamar lavagem a seco, né? Ela usava 3 litros de água para lavar um carro, enquanto um lava-jato, na época, usava, acho que era na média de 300 litros, para lavar um carro. Então era uma operação muito legal, muito interessante, né? Ecologicamente falando, então muito sustentável, mas a gente descobriu que o brasileiro ele é muito apaixonado por carro, né? Na prática, o brasileiro ele não tem um carro como uma ferramenta de trabalho apenas. Ele tem um carro como um patrimônio, um ativo de valor, um objeto de desejo, de consumo, diferente, por exemplo, do americano, que você vê garagem nos Estados Unidos vira depósito dentro de casa, não vira lugar de guardar o carro. Eles deixam o carro no tempo, sol, chuva, enfim, sereno. O brasileiro não. O brasileiro tem que ter o lugar sagrado para guardar o carro, se deixar ainda põe uma capa ali em cima. Então a forma como que ele trata o carro é diferente, né? Do europeu que deixa o carro dormir na rua, porque é muito caro você comprar 1 metro quadrado simplesmente para guardar o carro. E aí existia muita resistência
será que não arranha? É pouca água para lavar o carro? Nossa sujeira aqui é mais pesada. Às vezes, né, você vai pegar barro, fazenda, chácara aqui em Goiânia. Então existia esse preconceito, existia uma realidade geográfica, né, de demanda de limpeza diferente e a gente tem abundância de água aqui. Então o brasileiro ainda não sofre com esse tipo de escassez. Então não percebe tanto o valor quanto um europeu. O americano não tem o problema de água igual um europeu, por exemplo. Londres se recicla água lá mais de 5 vezes. Então, isso faz com que as pessoas tratem diferente, com percepção de valor diferente, o mesmo problema, a mesma situação. E aí não deu certo o negócio, mas foi também uma baita escola. Eu falo que as dificuldades do empreendedor são os diplomas que ele vai certificando ao longo da jornada dele, né? Então, superar as dificuldades é o que te faz crescer, né? Com certeza. Então, tudo que eu enfrentei de dificuldade, na verdade, foram oportunidades de melhoria, de crescimento e desenvolvimento. Então, 19 para 20 anos eu trabalhei nessa área de lavagem de carro, né? Tive uma experiência depois disso na All Motors, lá do Edmundo. Eu comecei lá como estagiário. É muito legal essa trajetória, porque eu brinco com o Edmundo, eu falo, eu formei na faculdade All Motors, porque eu comecei lá como estagiário na época. Fazia tudo que tinha que fazer, tudo que precisava eu estava ali, mas sempre focado mais para a área do marketing, de registrar os carros, fotografar os carros, na época anunciar os carros em revista, ajudar, né, nessa parte do marketing. Mas assim, passava pretinho no pneu, manobrava carro. Precisasse fazer, exatamente. Então, comecei lá de baixo e fui desenvolvendo dentro dessa área lá na All Motors, com o site, né, na época, as revistas que a gente fazia, anúncio, enfim. Aí fui crescendo dentro da área do marketing na All Motors. E aí, estando lá, eu, com as amizades que eu tinha, recebi um convite para passar 6 meses, nos Estados Unidos. E aí fui, cara. Sentei até com o Edmundo na época e falei assim, Edmundo, um amigo convidou para a gente dividir o apartamento lá, passar 6 meses nos Estados Unidos e eu tô novo, eu quero viver essa experiência. E ele me deu o maior apoio, falou assim, faz isso mesmo, porque depois a vida vai te colocando, né, demandas que você não vai tendo mais essa liberdade. Então, tem coisas que depois o sucesso, o dinheiro não vão te dar essa possibilidade de voltar no tempo. Então, fiquei 6 meses lá, voltei. Cara, lembrando minha história aqui é legal, porque assim, rapaz, já fiz trem. Opa! Rapaz, aí sim, hein? Tem um presuntinho aí pra gente. Aí é top. Tem que provar aqui, né? Bora, né? E aí? Rapaz, aqui num pãozinho, hein? Você tá doido? Então, eu voltando dos Estados Unidos, fui mexer com música. Logo quando você voltou de lá? Porque desde criança eu sempre gostei de música também. Então, assim, não foi algo que entrou de forma aleatória. Eu comecei a tocar bateria muito novo. E aí, voltando, como eu já tinha, já parei minha carreira profissional, assim, não tô... a gente tava com uma banda ali que era uma coisa meio que brincadeira, e aí ela começou a ficar um pouco séria, assim. E a gente gravou, a gente inclusive tocou nos Estados Unidos, foi naquelas viagens de 15 anos, né? Fomos como banda convidada para tocar naquelas viagens de 15 anos, com um artista da Globo, enfim. Tocava na cena aqui de Goiânia, né? Nos bares, e era pop rock, então já era mais limitado, porque Goiânia aqui, bar com certeza. É sertanejo, então não tinha tanta casa de rock aqui, mas nas que tinha a gente tocava, enfim, festivais de música, Pirinópolis, a gente viajou bastante, foi bem legal, foi uma experiência legal também, uma turma de amigos fazendo o que gostava e ainda podendo trabalhar com isso, pura diversão. Mas aí a gente vai envelhecendo e as contas vão chegando, os boletos não estão nem aí com o seu sonho.
Eu não tô nem aí se você tá fazendo o que gosta ou não. E aí eu voltei a empreender, né? Só um minutinho que eu vou degustar esse presuntinho aqui maravilhoso. Tá bonito, viu? Voltei a empreender. E aí foi essa é uma das fases empreendedoras minhas que eu mais gosto. Porque eu fui feirante. Como que eu fui feirante? Minha mãe uma vez me deu um jogo de prato de presente. E aí, deu lá, usando aquilo ali no dia a dia e tal. Até que um casal de amigos foi jantar em casa. E aí, ficou impressionado. Falou, nossa, vocês tiveram coragem de pagar uma fortuna nesse prato. Porque eu vi lá na loja tal, ele tá custando não sei quantos R$1.000 esse jogo e tal. E aí eu falei assim, nossa, né? Bom saber, mas será que minha mãe teve coragem de pagar essa grana toda nesse jogo de prato, né? No outro dia, empreendedor, curioso, eu acho que assim, uma dica já sobre empreendedorismo. Empreendedor, se não for curioso, meu amigo, ele fica para trás. Tem que então, ser inconformado. Tem que ser inconformado, curioso, querer saber, querer entender, querer aprender as coisas. No outro dia cedo, mãe, aquele jogo de prato assim assado, não sei o quê, onde que a senhora comprou e quanto que a senhora pagou? Ela, não, comprei lá em Porto Ferreira, lá tem umas lojas de cerâmica, de louça e tal, e paguei R$6 em cada prato, eu lembro que era R$6. Eu não acredito. Qual que era o nome da loja? Ela, vou tentar lembrar, me passou. Rapaz, ela me passou, já fui atrás e liguei lá nessa loja. Como é que funciona isso aí? Não sei o quê, pode comprar qualquer um, pode comprar qualquer quantidade. E aí a mulher, não, que é a loja de fábrica, nós temos a loja da fábrica ali e nós temos um galpão aqui com produtos com pequenos defeitos. Aí é tipo assim, cara, preço de banana mesmo, Aí eu falei assim, não, beleza então, cara, eu não perdi o primeiro final de semana assim, que eu mirei assim, que dava para escapulir, peguei o carro e fui parar lá em Porto Ferreira. Nunca tinha visitado lá. Uns 15 dias depois eu descobri isso. Fui lá, cara, e vi realmente que tinha uma oportunidade interessante ali. E comprei, cara. Comprei uns pratos e eu fui para comprar prato de jogo de prato. Sobremesa, prato de jantar. Só que eu cheguei lá, cara, e deslumbrei com as cacatuas. Não sei se você lembra as cacatuas, que é uns passarinhos de cerâmica, assim, que teve uma época que isso foi uma moda muito grande. E toda casa que você ia, você via que tinha essas cacatuas. Eu falei assim, rapaz, que prato que eu vou levar cacatua para vender. E comprei lá uns 2 jogos de prato e torrei meu dinheiro, tudo que eu tinha reservado para comprar lá em cacatua. E acho que eu trouxe umas 40 cacatuas de lá. Cara, eu sei que eu cheguei assim em Goiânia, em 2 dias eu vendi os pratos. As cacatuas, meu amigo, eu não vendia de jeito nenhum, não saía essas cacatuas. E na minha cabeça era o que ia vender mais rápido. Por quê? Porque era caro nas lojas. Toda casa que eu entrava, eu via o bendito da cacatu, eu falei assim, é cacatu que o povo quer. E nada de vender cacatua, Aí eu falei assim, eu preciso arrumar um lugar para expor essas cacatuas. Aluguei uma banca na Feira da Lua. Aí aluguei essa banca lá, vendi 2 cacatuas nesse dia. Falei assim, cara, esse negócio aqui me apertou, porque eu gastei o dinheiro que eu tinha nisso aqui e não tô vendendo essas cacatuas. E na época eu não tinha grana não, meu amigo. Era assim, tinha torrado o sal da janta. E foi legal nesse dia, cara, porque eu nunca tinha feito feira. Tô revivendo aqui, tô te contando a história e tô revivendo. Tô lá com a minha banca na Feira da Lua, Paraná. Aí foi dando ali 5h30, 6 horas, a banca foi escurecendo e a turma tudo com a luzinha. Eu falei assim, ai gente, minha banca não tem luz. E eu não sabia que acende aqui essa luz aqui. E eu não me liguei que eu que tinha que providenciar a iluminação da minha banca. Rapaz, eu sei que eu corri numa Multicoisas, comprei um pedaço de fio lá, aí o pessoal liga, né? Só tem que levar a extensão com um bocalzinho lá, meti uma lâmpada lá e terminei de fazer a feira. Mas eu fiz uma vez só a Feira da Lua. E aí, cara,
Eu peguei e falei assim, bicho, é o seguinte, agora eu tenho que dobrar a aposta. O que eu vou fazer? Eu vou pôr essas cacatuas no carro, vou bater lá em Porto Ferreira e vou tentar trocar as cacatuas por prato. Aí eu falo, ó, paguei, acho que eu tinha pago R$45 em cada cacatua, nessa faixa aí de 40, 50 reais. Falei, cara, pega por 30 de volta, mas troca em prato pra mim, porque aí eu faço o dinheiro, né? Aí pus as cacatuas dentro do carro. Eu vendi ao todo 5 cacatuas do porta-mala de cacatua que eu tinha trago. Tinha um Fiesta. Aí eu enchi lá o porta-mala de volta e antes de pegar a estrada, eu passei ali na Jamel Cecílio, ali tem um punhado de loja de decoração, né? E aí bati numa loja lá, cara, e falei assim, bicho, é o seguinte, eu tô com um porta-mala ali cheio dessa cacatua aqui, que eu trouxe lá de Porto Ferreira, e não deu certo pra mim esse negócio. Você não quer comprar não? Te faço um preço assim, mais barato do que você compraria lá em Porto Ferreira. O cara falou, deixa eu lá ver quanto você tem. Aí foi lá, viu tudo, falou assim, ó, eu vou ficar com essas cacatuas aqui e vou te encomendar mais um tanto de cacatua. Aí eu falei, ó, mas esse preço aqui eu tô te vendendo abaixo. Aí eu consigo trazer para você o preço que é lá de Porto Ferreira e você me dá mais R$500, que já me ajudava no combustível, né? Aí eu falei, beleza, tá fechado. Aí fui, cara, aí com o dinheiro que ele me comprou as coisas e mais os R$500 que ele me deu, foi o dinheiro que eu voltei lá em Porto Ferreira para comprar prato e para vender. E aí comecei a ir, fazia foto, né? Porque lá no showroom, na loja de fábrica, você tinha várias mesas assim, fazia foto, postava no Instagram, mandava no WhatsApp e ia entregando na casa dos clientes. Aí eu fui e senti necessidade de ter um lugar assim, para ter mais contato com o cliente. Aluguei uma banca na feira que tem ali no Alphaville, ali atrás do Alpha Mall. Sei. Então, entre o Portal do Sol e o Alphaville ali, tem uma feira toda segunda-feira. E eu aluguei uma banca lá. E aí o que eu fazia, cara? Como eu não tinha recurso para ter estoque, eu comprei vários mostruários, né, várias opções de produto, de pratos diferentes. Aí eu expunha lá na segunda-feira, tirava pedido e pedia 50% de garantia. Aí eu ia para Porto Ferreira, buscava o que eu tinha vendido, às vezes trazia um pouquinho a mais, entregava na feira seguinte para o cliente, né? E assim começou a crescer. Junto com isso, Instagram começou a crescer. Depois... E tudo na sua imagem, sua pessoa fez. Você não tinha... Tudo. Não, aí abriu o CNPJ. Cara, muito legal isso aí. O que acontece? Eu sou muito grato, inclusive. Para você comprar com preço, né, de atacado lá, porque o preço já era muito bom, mas quem comprava no atacado conseguia um preço ainda melhor. Você precisava ter CNPJ. E aí, na segunda vez que eu voltei lá, depois que eu tinha conseguido desfazer das cacatuas, eu conversei com a gerente da loja e falei para ela, falei assim, olha, eu preciso comprar com o melhor preço, porque esse aqui é o negócio que eu vou fazer crescer e vou fazer acontecer. Só que para isso eu tenho que ter margem, condição boa de compra para eu poder crescer. Se eu não comprar bem, eu não vou ter condição de vender bem e aí eu não vou conseguir crescer. Ela, mas aqui tem que ter o cadastro assim, assado, e não sei o que. Aí eu falei assim, me ajuda a começar, porque é no começo que a gente precisa de ajuda. Depois que eu tiver grande, eu vou comprar muito de você. E ela me ajudou, cara. Ela me liberou no cadastro dela uma condição para eu comprar no preço atacado. Eu não vou nem falar a marca e nem o nome, porque eu não sei se ela poderia ter feito isso, né? Mas era de uma grande indústria de cerâmica do Brasil. E aí, ela fez no cadastro dela lá, ela me fez essa venda com preço de atacado. E eu consegui ir tracionando esse negócio. Aí na hora que o negócio começou a capitalizar, aí montei o CNPJ, né? Abri a conta também da pessoa jurídica para conseguir fazer compras até sem precisar de ir lá. Porque aí com o CNPJ já mandava via transportador, enfim. Só que aí o negócio
eu já percebi que o negócio tinha potencial de fato, né? Que já tinha uma demanda, já tinha uma clientela, o Instagram já começou a ter visibilidade, o WhatsApp já estava recebendo mensagem toda hora ali. E aí a gente apostou nesse negócio mesmo, montamos um site, nos tornamos uma referência nacional, que Vestindo a Mesa chamava a empresa. Fomos uma das maiores lojas online de produtos para mesa posta. Me tornei um dos principais clientes, inclusive, dessa fábrica lá. Tinha um relacionamento muito bom, ajudava a aprovar as coleções que eles lançavam. Então, para alguns clientes, que eram clientes com volume de compra relevante e principalmente, no nosso caso, não era nem a questão do volume de compra, mas era a exposição que a gente tinha online, né? Eles consultavam o que a gente aprovava ali de coleção, o que tinha mais potencial de venda, enfim. E eu, assim, nossa visibilidade era até muito maior, a marca se tornou maior do que o próprio negócio, né? Que era um site, nós tínhamos um galpão, só que tinha uma influência muito grande por causa da rede social. Então nós tínhamos clientes como Projac, era um cliente nosso, comprava produto nosso para o Mais Você, para usar na mesa da Ana Maria Braga, para usar em novela, enfim, artistas. Ivete Sangalo comprava da gente, enfim, tinha o negócio... o negócio aconteceu de uma coisa assim, matéria na Casa Vogue, na revista Vogue, várias matérias com produções e produtos nossos, que foi uma outra etapa que a gente evoluiu como empresa na época, porque, como eu falei de inovação, né? Uma das coisas que sempre foi muito claro como estratégia do negócio, e até assim, aquela coisa, a dor faz você se virar e encontrar soluções, né? Como eu comprava produto de loja de fábrica, era pilha, você comprava a quantidade que você queria, né? Não era o jogo fechado, aquela coisa. Isso me possibilitou vender a quantidade que o cliente queria também. E aí, cara, isso ficou muito claro para mim. Eu falei assim, olha, eu acho que a minha geração, ela não quer mais o jogo de prato igual a geração da minha mãe e da minha avó, que era aquela coisa assim, o jogo com não sei quantas peças e que vai passar de mãe para filha, de filha para neta, enfim. A minha geração... Não pode quebrar de jeito nenhum, não pode quebrar, senão já desfaz o jogo. A minha geração, ela quer um negócio, cara, eu quero usar isso aqui agora, eu sou um casal e eu vou chamar mais um casal de amigo, então eu quero comprar só 4, eu quero comprar só 2, só eu e mais uma pessoa ali usando. Quebrou, eu vou lá, compro só um para repor, enfim. E a gente começou a vender assim, né? Do jeito que o cliente queria. Você quer quantas peças? Quer só uma? Quer 10? Quer 20, 30? Enfim. E aí isso deu muito certo. Depois, nós percebemos que, até por causa do nome Vestindo a Mesa, que a mesa é um ambiente de memória afetiva muito forte. Acho que todo mundo tem alguma lembrança muito boa de algum momento da vida na mesa. Seja você comendo um prato preferido que a sua avó fazia para você, seja uma celebração que ficou marcada na sua memória. Enfim, a mesa, ela conta alguma parte da sua história, né? E aí, nós começamos a desenvolver, e aí essa é uma coisa que eu fui descobrindo assim, né, como talento, desenvolver coleções próprias, que a gente desenhava e terceirizava a fabricação, a produção, mas vinha com a nossa marca. Fizemos algumas collabs também de coleções com marcas famosas no mercado, né? Legal. Onde a gente desenvolveu e aí vinha a nossa marca junto com a marca de uma outra empresa, Luiz Salvador, por exemplo, que é uma empresa de cerâmica tradicionalíssima lá do interior do Rio de Janeiro. Zanata, por exemplo, que é uma outra marca muito famosa, muito conhecida de porcelanas e cerâmicas. Tinha lá Vestindo a Mesa by Zanata, foram collabs que a gente foi fazendo. E isso deu muito certo. Por quê? Porque as coleções que a gente desenvolvia, ela sempre tinha uma história. Então não era simplesmente um prato.
era tipo assim, o prato da galinhada ou o prato do cachorro quente. Aí, tipo, tinha o prato do cachorro quente, era toda a temática afetiva daquela tarde de cachorro quente que minha mãe fez para eu receber meus amigos. Então a gente fazia a produção e contava a historinha, combinando os kits com a garrafinha de Coca-Cola ali, com aquela mesa xadrez ali, vermelho e branco, enfim. Aí o prato do almoço ali do domingo, ou do almoço da fazenda, com galinha, sempre tinha alguma história sendo contada, por isso que era o vestindo a mesa. A gente trabalhava coleções igual a moda trabalha, então tem coleção, né, de inspirada num animal ou inspirada numa paisagem, alguma coisa. A gente trazia coleções. Isso foi algo que vocês que trouxeram assim, não foi o pessoal faz? Não, inclusive eu mesmo pegava o papel e criava essas coleções. Meu pedido de casamento, né, seria, depois eu vou até te mostrar a foto aqui, cara. Meu pedido de casamento que eu fiz para Ana, eu desenhei uma coleção de pratos. Que isso. Foi bem legal. Desenhei uma coleção de pratos que contava a nossa história. Que contava a nossa história, porque a gente se conheceu na África, né? Fazendo a missão África lá. E aí eu aproveitei o relacionamento que eu ainda tinha com a indústria e falei, vou fazer um pedido de casamento aqui, eu quero algo diferente, né? Desenhei uma coleção de prato. Aí fui lá para as Zanata, as meninas da Zanata lá, a Lucinéia e a Rê, me ajudaram nessa missão aí. Fui para lá junto com elas, pintamos pratos lá, que contava a nossa historinha. Aí fui pro pessoal que trabalhava com os tecidos, fiz o guardanapo personalizado, enfim, fiz toda igual a gente fazia. Fiz uma coleção inteira que ia do prato ao talher, ao guardanapo, para poder fazer a surpresa e pedir a Ana em casamento. Foi muito legal. Mas aí o vestindo da mesa, acabei saindo da operação depois. É uma operação que ainda existe, mas que eu não faço parte mais. E fui empreender num segmento que nunca imaginei mexer. A convite do Thiago Pena, né? Que na época ele me convidou. Logo que eu saí da operação do vestindo da mesa, ele falou assim, cara, eu tô com um projeto aí. Comecei já a trabalhar com ele, mas faz muito sentido ter alguém como você ali na operação, como parceiro, como sócio, e vamos fazer acontecer, vamos pegar, né, firme nisso aí, que eu tenho certeza que vai ser legal. E aí, cara, outro ponto que eu acho assim importantíssimo, eu sempre tive na minha cabeça que quando você vai mexer em desenvolver qualquer projeto ou fazer parte de qualquer negócio, você tem que mergulhar naquilo ali, cara. Então eu sempre tive assim, quando eu estava no vestindo da mesa, eu brincava, sabe, as pessoas precisam olhar para minha cara e ver prato, porque eu tenho que respirar aquilo ali, eu tenho que beber isso todo dia, mergulhar de cabeça, saber como que eu posso melhorar um produto, como que eu posso inovar, às vezes vendendo a mesma coisa, mas de forma diferente, enfim. Você tem que viver tão intensamente o negócio que as pessoas têm que olhar para você e ver o seu negócio, né? Então, quando eu estava lá na decoração, foi assim, na Jazz, falei assim, Thiagão, não entendo nada de ótica, não entendo nada de óculos, mas vamos pular de cabeça nisso. Eu quero saber quem fabrica os melhores óculos, onde que fabrica, quem que compra, que jeito que compra, onde que é o melhor canal de venda, enfim. E nós dois fomos para dentro do negócio, assim, com muita intensidade. Paulo Neto, assim, como é que foi essa transição, assim, para você, assim, saindo de um negócio, de vários negócios, né? Você já vinha aí experimentando de alguns afazeres, e aí começa a investir em prato, entende tudo de prato, né? Eu imagino que a partir de um certo momento você estava já muito mais na coordenação, na gestão do negócio do que ali na operação, então indo para Porto Ferreira, né? Indo para Porto Ferreira, comprando prato, tirando pedido, você estava muito mais na gestão do negócio, né? E aí você muda totalmente o segmento, vai para a Jazz, né? Uma loja também totalmente disruptiva, né? Acho que isso casou muito bem, mas que é um segmento totalmente diferente. Né? Como é que é essa transição assim, de um negócio para o outro e de uma forma tão rápida assim? Cara, assim, até eu acho que existem alguns princípios que do empreendedorismo ou de um empresário que ele
ele é respeitado e ele funciona independente do segmento que você está. Então, o primeiro, um deles é esse aqui que eu estava falando aqui de você mergulhar. Então, assim, quando foi nos pratos, eu ia lá, cara, eu ia para Porto Ferreira não só para buscar a mercadoria, mas eu ia lá para conhecer quem que fabricava o prato, conhecer quem que estava assim, o chão de fábrica até o dono. Então, assim, eu conheci todo mundo dentro desse universo que eu poderia conhecer. E isso não é só para te dar know-how, mas é para te dar relacionamento com o mercado na qual você está entrando. Então, no dia que eu precisei, eu pude contar. Por quê? Porque as pessoas me conheciam, sabiam que eu era um cara que estava ali, não era para brincadeira. Eles me viram lá. No começo, cara, eu ia para Porto Ferreira garimpar os pratos lá, eu levava flanela e borrifador, porque para ficar limpo. Quando eu falo que era um galpãozão, tinha galpões lá que era assim, galpões intermináveis, cara, com pilha de prato, que era refúgio da indústria. E aí, cara, eu ficava ali garimpando para levar esses pratos para feira, vendo qual que tava assim bom, não tinha trincado, não tinha defeito, para poder vender pro cliente. Aí eu levava, então os caras viram que era um negócio da minha vida, era um negócio sério, né? Depois eu fiz essas mesmas coisas na China, para achar fábrica de prato na China, para achar fábrica de taça na China, fui para República Tcheca, fui para Polônia, e aí cara, conectando, entendendo como é que funciona, entendendo profundamente sobre o meu negócio. Então esse é um negócio que em qualquer business que eu esteja atuando, é o que eu faço, né? Hoje eu estou num segmento completamente diferente, mas estou respirando ele intensamente da mesma forma. Na Jazz foi a mesma coisa. Cara, vamos entender quem são os fornecedores, os stakeholders do negócio. Vamos conhecer os caras, vamos mostrar a nossa cara, vamos pegar na mão. Eu quero conhecer do embalador ao dono dessa fábrica. Porque no dia que eu precisar de alguma coisa, é o embalador que prioriza meu despacho ali, cara, para eu ter mercadoria no prazo que eu preciso. É a menina do financeiro que vai chorar para, em vez do prazo ser 5 vezes, ela vai me defender lá na mesa de negociação para conseguir um prazo de 10 vezes. Por quê? Porque ela me conhece. Eu fui lá, levei uma caixa de bombom pro embalador, levei uma caixa de bombom para a menina do financeiro e construir conexão com as pessoas. Porque a gente precisa entender que negócios, cara, são pessoas. Total. Toda empresa é formada por pessoas. Então, quando eu construo esse canal de conexão, de relacionamento, você consegue, de fato, ter uma base muito mais sólida para edificar a sua empresa, o seu negócio, né? Então, a transição, ela não é fácil, porque é você voltar na estaca zero do que diz respeito a um novo universo, é um novo produto, é um novo mercado que eu estou entrando, mas pessoas são pessoas em qualquer negócio. Então, acho que a porta de entrada para qualquer business é você conectar com as pessoas que estão naquele ambiente, respeitando elas, aprendendo com elas, ouvindo o que elas têm para te ensinar. Cara, então, acho que o melhor jeito de fazer transição é aprender com quem já está lá. Né? Isso acelera muito a sua adaptação e a sua curva de aprendizado. Eu falo que assim, hoje, por exemplo, lá no nosso meio, né, nós somos um frigorífico, temos lá mais de 700 pessoas junto conosco e o que a gente mais vê, na verdade, a rotatividade ela acaba que, por ter muita gente, ela é um pouco alta. Então, principalmente no nível operacional, gira muito. Mas quando se trata principalmente ali no nível de gestão, a gente vê que essa habilidade, essa conexão, ela precisa ser, de fato, uma entrega verdadeira. Né? Por exemplo, a gente passou por uma experiência que a gente trouxe uma pessoa de mercado, né? Um cara para ser o CEO ali da coisa, e que, cara, tinha tudo para dar certo, né? Tinha capacidade, tinha técnica, sabia tudo, mas faltou a parte relacional. Né? E quando se trata de relação com pessoas que construíram um negócio, se não tiver isso, se não conquistar isso, se não souber se não gerar essas conexões, não vai para frente. Não vai. E assim, se ficar só no âmbito comercial, né, com qualquer mercado, eu acho, com qualquer negócio, se o seu relacionamento ele é estritamente comercial, ele é a linha mais fraca que tem para arrebentar. Porque assim, se chegar um cliente que paga melhor do que você,
É isso aí. Ele vai ter prioridade. Se qualquer mudança mínima que for, que o acordo for melhor que o seu, você está fora do game. Agora, se você tem um bom relacionamento, você tem pelo menos a chance de fazer uma outra proposta. Você não vai ser descartado ou substituído, enfim. Então, você sempre está na mesa. Aí você tem mais oportunidade quando você está na mesa, né? Então, acho que o que me ajudou muito na transição tem uma frase de Toffler que diz, né? O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender de novo. Então, desenvolver essa habilidade de deixar para trás, às vezes, os paradigmas que a gente tem, todo aquele conhecimento adquirido e falar assim, deixa eu aprender agora tudo que eu tenho que aprender com humildade, não é tipo, não é porque eu dei certo no vestindo da mesa que eu vou chegar ali achando que eu já sei de tudo. Porta. Não, cara, é um outro mercado, é um outro nicho, né? São novas relações que eu tenho que construir. Então, cara, se colocar na cadeira de aluno, de aprendiz, ouvir com quem está ali respirando e vivendo aquele novo negócio ali que você está ali para aprender. E aí e aprender com todo mundo, cara. Eu vou te falar, eu aprendi eu tô citando muito a figura do embalador, porque eu aprendi demais com o embalador. Você imagina só, eu lembro que eu fui num curso do Google, e aí nesse curso estava se falando sobre os melhores produtos para você vender online. E uma das dicas que a mulher deu lá nesse curso é assim, ó, um produto com a cubagem pequena, leve e que não é frágil. Por quê? Porque você vai... E tem valor agregado. Então, um produto ideal para você vender online. Valor agregado para te dar margem, leve, que não seja frágil, por causa da nossa logística aqui, que até que agora melhorou um pouco, mas era trágica, né? E com cubagem pequena, que caiba no envelope, se possível. Você olhou pro óculos... não. Aí, no Vestindo da Mesa, que era 100% online as vendas, nós éramos um site, nós não tínhamos loja física. O meu produto, ele era o oposto disso, meu amigo. Ele tinha cubagem alta, pesado, extremamente frágil, pesado, né? E a margem no começo, pra você vender, você tem que ter preço ali, margem apertadíssima. Depois eu fui conseguindo construir percepção de valor, posicionamento, né? Fazer um branding legal. Comecei a desenvolver as minhas coleções, que isso me dava a possibilidade de precificar do jeito que eu queria, porque, beleza, não tem um concorrente para você comprar igual, né? Aí você começa a ter diferenciação. Então, mas era assim, trágico. E aí, aprender com os embaladores me ajudou a encontrar o melhor tipo de caixa, para o melhor tipo de proteção, as melhores transportadores, porque os caras já tinham... Os caras vivem aquilo ali. Ele já sabia com qual transportadora chegava inteira e com qual não chegava. Então, isso, se você não tem essa humildade, ou né, às vezes não é nem questão de humildade, esse interesse em aprender com todo mundo, você vai aprender pagando caro, errando, né? Então, isso faz com que você encurte muitos caminhos, né? Eu brinco que sempre que... essa dica é valiosa. Sempre que puder, ande em estrada asfaltada. Então, eu vou repetir. Sempre que puder, ande em estrada asfaltada. E o que é andar em estrada asfaltada? É não precisar andar na estrada de chão que outro já foi lá e pavimentou. Por que eu vou reinventar a roda, meu amigo? Se eu já tenho ali empresas trabalhando há 20, 30 anos no mercado e que já aprenderam qual que é o melhor jeito de embalar aquele produto, qual que é a melhor transportadora para enviar aquele produto. Aí, se eu não tenho essa expertise, essa humildade, esse interesse em aprender, o que eu vou fazer? Andar em estrada de chão. Porque aí eu vou ficar ali, vou nesse, não, chegou quebrado, vou naquele, não, chegou quebrado de novo, vou pôr na caixa X, vou pôr na caixa Y, quebrou, não deu certo. Isso é andar em estrada de chão. Agora, sempre que puder, anda em estrada asfaltada. Vai por onde alguém já pavimentou. E aí você vai economizar energia para explorar estradas que ninguém às vezes está explorando ainda. Então, eu sempre fui racional nesse sentido. Cara, eu não vou gastar energia no que eu não preciso. Eu vou deixar minha energia para aquilo,
onde eu vou precisar inovar, diferenciar, né, ter um diferencial competitivo. Agora, aquilo que eu posso aprender, replicar ali, fazer o que está fazendo, até que eu encontre uma solução melhor, vou andar em estrada asfaltada. Beleza, lá na frente, se tiver com energia sobrando, vou gastar tempo para inventar uma embalagem melhor ainda, para inventar um jeito de despachar melhor ainda. Mas até lá, eu vou rodar no macio com quem já eu acho interessante isso que você falou, principalmente na parte de, para quem está entrando, ter essa humildade de conhecer, de entender. E eu costumo dizer isso muito, né, para pessoas que me procuram, quando a gente vai falar sobre sucessão. Por quê? O sucessor, o Paulo Neto, via de regra, ele quer chegar mandando, quer chegar já com o nariz empinado e, não é assim, eu sou aqui, eu sou o filho do dono, né, eu sei o jeito que faz. E assim, bicho, pelas histórias que eu conheço, assim não funciona. Então assim, a primeira, sempre, toda oportunidade que eu tenho de conversar com alguém que está nesse processo de sucessão, a primeira coisa que você precisa ter é humildade para ouvir as pessoas que já levantaram o negócio. Então Perfeito. Você tem que respeitar o legado que já foi construído, porque se a empresa chegou onde chegou, foi porque as pessoas que estão ali construíram. Então assim, acho que esse é um dos primeiros pontos, né, igual você falou, ter essa humildade, respeitar quem construiu, quem levou o negócio para aquele patamar. E isso aí é conquistado, né? Isso não é imposto, né? Então, assim, respeito, autoridade, isso aí é fruto de um relacionamento que você vai conquistar essa admiração, esse respeito. Pior besteira que a pessoa pode fazer é chegar e falar assim, eu tô com a medalha no pescoço, quem manda aqui sou eu, e vocês só vão obedecer. Cara, beleza, você pode até ter esse lugar, essa poder, cadeira, mas você não tem a autoridade. Essa caneta pode estar na sua mão. Mas as pessoas acatarem suas ideias, serem motivadas por ela, querer entregar a sua vida para fazer aquilo ali acontecer, é completamente diferente. A gente tem que lembrar que empreendimentos são feitos de pessoas, né? Então, as empresas são formadas por pessoas e as pessoas estão ali investindo aquilo que elas têm de mais precioso, que é o tempo e a vida delas. Para que elas vejam sentido naquilo ali, elas têm que entender que fazem parte da construção de algo, né? Que fazem parte de algo que tá sendo construído junto e através delas, né? Então, como empresário, cara, eu tento sempre, não querendo romantizar, mas entender, essa é uma pergunta que eu faço sempre que eu vou contratar, onde que as pessoas querem chegar? Porque eu trabalho para que as pessoas consigam chegar onde que elas almejam chegar junto comigo. E eu estou comprometido a ser a pessoa a liberar elas no dia que eu entender que eu sou um fator limitante para elas, que elas já se tornaram maior do que eu consigo oferecer para elas. Então, assim, eu já tive experiências assim na minha trajetória, da pessoa falar assim, olha, até aqui foi muito bom, não estou saindo por nenhuma insatisfação, mas meu sonho vai além. E eu não tinha condição de absorver aquela pessoa, porque meu negócio ainda era limitado ali. Eu fui o maior incentivador. Falei, vamos lá, o que você vai fazer? Deixa eu te ajudar, eu quero ir lá ver, então vamos junto. Então eu falo assim, eu trabalho para que eu tenha um negócio capaz de absorver e conseguir ter essas pessoas, esses talentos, né? E fazer com que o objetivo daquelas pessoas sejam alcançados juntos e através dos nossos negócios. Mas se eu perceber que a pessoa está ali e eu estou sendo o teto para ela, assim, ela tem potencial de crescer e eu estou segurando, eu vou ser o maior incentivador e falar assim, sai daqui, isso aqui está te deixando pequeno, você já é maior que isso aqui, entendeu? Porque, cara, eu acho que isso dá outro valor pro nosso negócio, pro nosso trabalho, né? Sair de casa com essa motivação é muito diferente. Você entender que o seu negócio ele é uma plataforma para você alcançar os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, e isso é muito importante estar claro, né, para todo mundo e para os seus colaboradores, mas também ser um ambiente que proporciona isso para eles, onde as ideias vão ser contempladas, onde o trabalho, o esforço vai ser contemplado e onde ela vai ter possibilidade de, assim como você, alcançar realizações pessoais, profissionais, materiais que seja, né? Através daquela plataforma ali também. Né? Então é uma ferramenta para todo mundo.
E eu vejo que assim, as pessoas, a partir do momento que enxergam essa maturidade no líder delas, eu não tenho dúvida que a fluidez e o entregar dessas pessoas ali no dia a dia vai ser totalmente diferente. Completamente. E aí, Paulo Neto, eu queria que você contasse assim para nós um pouco como é que está hoje. Né? Hoje continua mudando, né? Continua mudando, eu vejo que você está envolvido mais na parte de educação. Isso. E aí, me conta aí um pouco. Aí. Cara, isso eu entrei nesse mundo aí, nessa nova fase empreendedora minha, por algo assim que não estava nos meus planos, né? Tava lá na Jazz, a gente 1000 por hora lá, cheio de sonhos, cheio de projeto, abrimos lojas fora de Goiânia, né? Melhorando cada vez mais o produto, a experiência do cliente. Você conhece a Jazz lá, claro. Né? Que a operação tá lá com o Thiagão inclusive eu sou rodando. Um baita consumidor. Pois então. Tive a honra e o privilégio de estar na operação até o final do ano passado. No começo desse ano agora a gente fez uma transição, então não estou mais na operação. Mas por que eu saí da Jazz? Porque eu fui atender uma dor que pipocou dentro de casa, né? Minha esposa médica começou a atender e a crescer dentro da clínica lá onde ela atendia, mas sem nenhuma noção de gestão, de planejamento estratégico, de gestão de estoque, controle de estoque, de boleto, de caixa, de nada. Ela médica, né? Não aprendeu nada sobre isso na faculdade. E aí, cara, um dia era ela e mais uma secretária, e elas trabalhando assim, cara, num nível frenético, era assim, coisa de louco. E um dia a secretária chegou, a secretária virou para ela numa sexta-feira e falou assim, doutora, queria muito conversar com você, porque hoje vai ser meu último dia de atendimento aqui, semana que vem eu não tô aqui mais, porque eu não dou conta disso aqui, não faz sentido para mim, não tô feliz, eu tô muito cansada, muito sobrecarregada e não tô feliz. E na época, cara, como era só as duas, essa secretária tava ganhando muito bem, assim, um nível de ganho muito fora do que é o convencional do mercado, mas muito fora mesmo. Porque era só as duas, então a Ana, tipo assim, cara, eu vou pagar o que tiver que pagar, porque eu e ela aqui dentro, só nós duas. E aí ela pediu as contas, cara, e a Ana, tipo, desesperou. O que eu vou fazer? Segunda-feira a agenda lotada. Assim, nessa época, cara, a Ana tava assim, com mais de um ano de agenda fechada e fila de espera gigante. É muito escalonável. E aí na segunda-feira eu fui pra clínica ajudar, porque não tinha secretário. Eu fiquei lá na recepção, eu abri a porta pro paciente, eu servi o café, ajudava ali com o que dava e tipo assim, vamos achar alguém para contratar, mas não podemos parar o avião por causa disso. Vamos consertar aqui, mas sem, né? E aí a gente ficou nessa aí. Eu fiquei lá uns 3 dias, cara. Aí eu chamei essa secretária para conversar. Falei, deixa eu entender o porquê que você chegou nessa decisão. E aí eu entendi que ali precisava ser tratado como qualquer outro negócio. Ninguém quer voar num avião que não sabe para onde está indo. Não tinha um mínimo de planejamento, não tinha um mínimo de projeto. Tipo assim, nosso objetivo é sair daqui do ponto A para o ponto B. Era simplesmente trabalhando a pessoa não tinha uma perspectiva assim, onde nós vamos chegar com isso tudo? Para onde nós estamos indo? O que pode acontecer? Quais são as possibilidades? Não que isso seja um sinal de garantia, porque não é. As coisas podem mudar no meio do caminho, você reajusta a rota ali, né? Às vezes nem tudo dá certo como você imagina, mas você ter o mínimo de tipo assim, o nosso objetivo clareza, de clareza. A coisa estava tão assim, e aí eu conversei com ela, falei assim, olha, nós vamos mudar, nós vamos fazer isso, tudo, e eu preciso que eu conto com você, eu preciso de você aqui, e vamos fazer isso. Aí ela topou, cara. Tá vendo? Ela topou não pelo dinheiro. Ela topou pelo propósito, pelo objetivo, que fazia sentido com aquilo que ela... A partir do momento que ela entendeu, ela já virou uma chave. Falou, agora faz sentido. Desse jeito. Então, ela nos ajudou muito nesse período, mas aí eu entendi que eu estava sendo negligente com o negócio
que não era um negócio só da minha esposa, que eu até então tratava como aquilo é a carreira dela, o negócio dela, e eu tô aqui na Jazz. Mas aquilo lá era um negócio da nossa casa que estava sendo negligenciado. E ela formou e trabalha para ser médica. Ela não trabalha para ser administradora, empresária. E aí ela me pedia ajuda, eu tipo assim, já tô com coisa demais da Jazz, às vezes ajudava numa coisinha ou outra. Na hora que eu tomei dimensão do tamanho do desafio que ela estava enfrentando, eu falei assim, isso não é um desafio só dela, isso é meu também. Da minha casa. Eu tô sendo incompetente e negligente com isso aí. E aí comecei a fazer o que eu já repeti aqui algumas vezes. Deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Quem que são as referências desse mercado? Com quem que eu tenho que aprender? Pedir para ela a lista. Quais são as dermatos? Para eu começar a seguir. Me mostra as dermatos são referência, que tem uma clínica de sucesso, que tem. Comecei a seguir. Cara, e aí que eu falo, relacionamento é tudo. Por quê? Porque foi me conectando com essas pessoas que eu evitei andar em um punhado de estrada esburacada e de chão. Numa dessas, eu vi que uma das principais empresas de consultoria do mercado que estava ali assessorando as referências na dermatologia eram 2 amigos de quando eu estava lá em Uberlândia, da igreja. E aí eu falei, cara, eu preciso reencontrar esses caras. Estou perdendo tempo aqui, quebrando cabeça, os caras estão aí ensinando o povo a fazer as coisas. E aí foi onde eu me conectei com o Marco Túlio, com o Thiago da One Doctor, né? Na época o One Doctor Brasil. E fomos montar o projeto da clínica na Haas, né? E aí eu caí para dentro da operação. Eu brinco, né, que eu falei pro Thiago, Thiagão, é o seguinte, tô aqui na Jazz Firme e uns 2 dias eu vou lá ajudar a Ana. Depois eu comecei assim, Thiagão, eu tô aqui na clínica, uns 2 dias eu vou ir na Jazz. E ele foi muito compreensivo, graças a Deus. Assim, eu falo, cara, quando você tem um sócio que é amigo, que tem os mesmos valores e princípios, assim, é outra história. Eu vejo muita gente falando mal, né, de sociedade e tudo, fala, cara, é porque você só teve latada. O tipo de relação que você tem aí não serve nem para nada. Porque, assim, propósito, valor, princípio completamente diferente um do outro. É igual casamento. Nem para vocês pescar junto vai dar certo, né? Quanto mais para tocar a empresa. E aí, assim, sempre ele foi muito compreensivo com essa transição. E aí a gente fez essa saída de forma muito amistosa, muito, muito legal. E aí, cara, eu fui mergulhar, entrei para dentro do projeto da clínica. E junto com isso fui me conectando com o mercado, fui conectando com a indústria, entendendo como que a indústria atendia o mercado, como eram feitas as negociações, fui fazer amizade, me conectar com as pessoas que são referência, com as médicas, com os administradores, os gestores, os donos de clínica. E no meio disso tudo, os meninos da One Doctor ali abraçando a gente, dando todo esse suporte, cara, a gente acabou criando uma conexão muito grande. Eu, o Thiago, o Marco Túlio e o Edu Campbell, que é para mim uma das maiores referências aí no mercado de clínica, medicina e estética. E essa amizade ficou muito legal. E a gente com um propósito de quê? Cara, a gente precisa ampliar essa mesa, vamos impactar o mercado. Tem muita gente passando perrengue aí, igual eu passei, tem um punhado de gente passando perrengue sem saber o que tem que fazer, como que faz a gestão de uma clínica, não sei o quê. E aí surge primeiro um evento, que a gente fez um evento lá em São Paulo, o Derma Summit, né, que foi um evento grande lá em São Paulo. A gente fez um congresso para médicos e foram 2 dias intensos. E aí ali a gente falou assim, cara, isso aqui é uma responsabilidade nossa. Lógico que tem a ver empreendedora, uma baita de oportunidade, mas a gente entendeu também que existia uma missão para se cumprir ali. Que é o quê? Médico, cara, não aprendeu a fazer gestão. E assim, eles são muitas vezes explorados por isso, né? Muitas vezes se perdem por não ter um planejamento financeiro, um planejamento contábil, e acabam se perdendo no caminho. Vivem sobrecarregados, por quê? Porque tudo é muito caro dentro do mercado médico, né? E aí, às vezes, o cara tá lá se vendo, tendo que se matar de trabalhar lá no futuro, por quê? Porque ele não construiu um negócio. Ele simplesmente foi pôr na mão, vendendo as horas dele, e agora ele tem muita... Se ele ficar doente, muita ele tá conta. ganhando, Exatamente.
E aí a gente transformou a One Doctor Brasil, que era uma empresa de consultoria, numa empresa de educação, né? Então nós temos vários programas para vários momentos da carreira do médico, desde ele recém-formado ali querendo montar a sua primeira clínica, até clínicas faturando aí mais de 10 milhões de reais, hospitais, a gente tem hospital que é cliente, enfim. E aí a gente montou todo um ecossistema em torno disso, né? Então nós estamos com um escritório lá em São Paulo, nosso centro de treinamento, onde nós recebemos as turmas lá, enfim, modelamos algumas empresas de educação na área de gestão e montamos a One Doctor Educação lá em São Paulo. Então, para os médicos que estiverem ouvindo aí, fique a dica. One Doctor Educação, procura a gente aí no Instagram, conecte-se com a gente aí que tem certeza que a gente pode trocar muita coisa junto aí, muita experiência. E também, mais um pé na área da educação, é o nascimento da IPM pós-graduação. A Ana é uma médica pós-graduada em dermatologia, se tornou uma referência dentro do mercado da dermatologia, uma referência não só em Goiânia, mas a nível nacional. E existia uma demanda muito grande de médicas recém-formadas querendo aprender com ela. Junto com isso, nós conhecemos o Pedro Miranda, né, que tem a IPM Educação, que é uma empresa de educação para médico, que vai desde cursinhos preparatórios para residência, enfim, tem vários produtos dentro da IPM Educação. E nessa conexão surge o projeto de montarmos a IPM pós-graduação, né? Que é uma pós-graduação exclusiva para médicos. E hoje nós temos 4 cursos, né? Que é dermatologia, nutrologia, psiquiatria e fresquinho, que começa em janeiro, oftalmologia. Então nós temos essas 4 especialidades lá na IPM pós-graduação. Então, o fato de eu ter entrado ali no negócio, aparentemente só de um consultório, porque quando eu caí para dentro do negócio era um consultório. Quando você tem a visão empreendedora, tem planejamento, tem estratégia, aquilo que poderia ser apenas eu ajudando uma médica, a gente desdobrou isso numa clínica hoje, que é uma referência aqui em Goiânia. A gente desdobrou isso numa escola de gestão para médico, que é uma Doctor Educação, e a gente desdobrou isso na IPM pós-graduação. Entendendo a oportunidade. Exatamente. Em cima disso. Então hoje nós estamos na área da educação e da saúde, né, com os nossos negócios. E trabalhando, cara, não para não. A gente não para de pensar, de inventar moda. Vamos inaugurar mais 2 unidades da pós-graduação. Então, em agosto agora a gente inaugura a IPM Pós em São José do Rio Preto. Em janeiro a gente inaugura em Brasília, a IPM Pós-graduação lá em Brasília. Top demais. Paulo Neto, eu lembro que em uma das palestras, né, suas, se eu não me engano, eu lembro de você comentar sobre MVP, né, sobre o mínimo viável possível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, explicasse para nós o contexto disso aí, porque eu lembro que isso nos impactou muito, né, tanto para mim quanto para a Luísa, e a gente discutia sobre isso depois. Queria que você compartilhasse um pouquinho. Legal, eu gosto muito dessa reflexão, né? O MVP mínimo viável possível é um conceito muito conhecido dentro da administração, né? Dentro do empreendedorismo. Ele é mais conhecido como mínimo viável produto, né? Que é ou o possível, no caso você vai fazer um serviço, alguma coisa, enfim. Então, a gente usa muito essa metodologia para validar um produto ou um serviço ali na fase embrionária, né? Um MVP. Então, assim, deixa eu fazer um protótipo aqui ou uma operação mínima viável possível para validar, ver se o produto é bom, ver se o serviço é bom, se o modelo de negócio tem potencial. Então, antes de você montar uma indústria inteira, vamos supor, para fabricar esse presunto aqui, cara, deixa eu fazer um lote aqui, deixa eu testar no mercado, validou, teve aceitação, vendeu bem, agora sim eu vou para a operação. E o brasileiro, de modo geral, ele tem a cultura do mínimo enraizada na sua mentalidade. Eu nunca fui um bom aluno.
eu sempre fui um aluno mínimo viável possível. E eu acho que a nossa cultura educacional, ela é de mínimo viável possível. A maioria dos alunos e estudantes, eles estudaram não para aprender, mas para passar de ano. Isso eu posso falar assim, que na minha turma, 70% da minha turma não ia para a aula ou não estudava para a prova para de fato aprender aquele conteúdo. No final, a preocupação era passar de ano. E a nossa régua do passar de ano aqui é muito baixa, cara. Na minha época, eu não sei como que é hoje, mas na minha época, uma média 5 você passava de ano. Ou seja, era mediano mesmo, né? Era uma régua muito baixa. Isso traz uma mentalidade que, assim, se eu entregar o mínimo para passar de ano, ou se eu entregar o mínimo para vender, ou se eu entregar o mínimo para convencer, já tá bom, né? Isso junto com uma mentalidade que a gente herdou, né? Que eu acho que isso a gente herdou desde da nossa colonização, da nossa descoberta aí, que é uma mentalidade extrativista. Então, o brasileiro ele tem uma mentalidade de pensar o mínimo viável possível em tudo na vida, e junto com isso ele tem uma mentalidade extrativista, que é o quê? Como que eu vou explorar? Simples. Ele não tem a cultura de desenvolvimento. Ele tem muito mais forte a cultura de exploração. Ele olha para uma oportunidade, ele não pensa muitas vezes em como desenvolver aquela oportunidade. A primeira coisa que vem na cabeça da maioria do brasileiro é como explorar essa oportunidade. É verdade. Então, essas duas mentalidades unidas faz com que o nosso mercado, o nosso país, a nossa cultura seja nivelada numa régua muito baixa, né? E eu falo que eu tenho trabalhado e eu gosto de trabalhar com os meus colaboradores, né, de forma pessoal, a ressignificação do MVP, né, do mínimo viável possível ou mínimo viável produto. Então eu quero transformar isso no máximo viável possível, não no mínimo viável possível. De forma que tudo que eu vou fazer, eu não vou pensar de forma mínima, eu vou pensar de forma máxima. Então, claro que a gente tem que respeitar o processo. Igual eu falei, eu não vou construir uma indústria de presunto sem nem ter testado se a minha receita de presunto é bom. Mas quando eu for fazer a minha receita de presunto, eu não vou pensar qual que é o mínimo de qualidade que eu tenho que oferecer. Eu vou pensar qual que é a melhor qualidade de presunto que eu posso fazer. E aí isso já muda toda a sua cultura de negócio. Já muda toda a sua postura diante do mercado, toda a sua postura diante da relação com o seu cliente, toda a sua postura diante da relação com o desenvolvimento dos seus produtos. Porque aí você nunca vai ficar olhando para tudo que você vai fazer pensando em como você vai entregar o mínimo possível e obter o máximo possível de resultado, simplesmente. Né? É uma contracultura, cara. Mas é uma cultura que eu acho que a longo prazo você vai ter resultados melhores. Então, é natural você querer pensar como que eu vou explorar essa oportunidade, como que eu vou explorar esse cliente. O cliente entra lá no meu negócio, a gente muitas vezes trata ele como uma oportunidade a ser explorada. Eu gosto de olhar para o cliente como uma relação a ser desenvolvida, porque eu não quero vender só uma vez para o meu cliente. E se eu exploro ele, e o cliente hoje ele está cada vez mais informado, ele está cada vez mais inteligente, ele tem acesso a cada vez mais oportunidade, então ele percebe muito mais rápido se ele está sendo explorado ou não por aquela marca, por aquele serviço ou aquele produto. Antigamente levava-se mais tempo para o cliente perceber isso, porque tinha menos oferta, menos acesso à informação. Hoje, dentro da loja, você vai olhar uma televisão, dentro da loja você olha 20 sites vendendo o mesmo produto. Enfim. E eu falo que os negócios que não pensarem assim vão virar commodity. E aí, na commodity não tem fidelidade nenhuma, não tem fidelização, é preço por preço e pronto, acabou. Então eu falo que qualquer marca, negócio, produto ou serviço que queira construir um relacionamento de valor, de fidelização com o cliente, ele precisa pensar o máximo viável possível, e não o mínimo viável possível. E aí, trazendo esse MVP para a nossa vida, né? Trazendo para o CPF, deixando a reflexão do CNPJ que a gente fez aqui, a gente assina a nossa vida muitas vezes.
A gente é assim, por exemplo, nos nossos relacionamentos com quem a gente fala que mais ama, com nossa esposa, né? Muitas vezes o marido que a gente entrega é o mínimo viável possível. O tempo que a gente entrega para a família, para o pai, para a mãe, para os amigos, é o mínimo viável possível, não o máximo. Então, isso inspira a gente a se tornar também pessoas máximo viável possível. Nas relações, no afeto, né? Na responsabilidade, no cuidado, né? Então, não olhar para as relações e para quem eu sou como ser humano, que está em desenvolvimento, em formação, e pensar assim, cara, eu já estou bom, já estou na média, estou passando de ano, minha esposa me aguenta assim, meus pais me aguentam assim, tá bom, não preciso melhorar não. Não, cara. Eu tenho que estar constantemente preocupado, não preocupado no sentido de preocupação, mas assim, ocupado, não preocupado, ocupado em me tornar alguém melhor para minha esposa, para os meus pais, para os meus amigos, para a sociedade, gerar valor, né, evoluir. Eu não posso ser o mesmo Paulo Neto de 20 anos atrás, né, com o mesmo nível de conteúdo, com o mesmo nível de contribuição. Não é só sobre passar de ano, é sobre o legado que eu quero construir, o impacto que eu quero deixar na vida das pessoas que Deus permite conhecer nesse mundo aqui, ter essa troca. Então, e para isso, a régua tem que estar subindo sempre. Eu nunca quero estar no lugar de tipo assim, cheguei, já sou bom o suficiente. Né? É sempre um lugar de o que eu posso aprender, o que eu posso ressignificar na minha vida, como que eu posso evoluir, como que eu posso ser um marido melhor, um amigo melhor, um filho melhor, enfim. E o MVP deixar de ser mínimo e passar a ser máximo. Então, eu acho que esse é uma mudança de mentalidade, de cultura, que tem feito muito sentido para o meu CPF e muito sentido para os meus CNPJs também. Legal. Paulo Neto, muito bom, né? E aí, assim, já caminhando mais para o final aqui da nossa conversa, eu queria só que você comentasse um pouco, hoje, na sua visão, quais são, assim, as maiores distrações para um empresário que quer elevar o seu negócio, quer alavancar seu negócio, né? A gente tem aqui vários projetos. E para você, assim, quais são essas distrações que seguram, assim? Cara, muito boa essa pergunta, porque essa é uma palavra que ela precisa ter muita importância na nossa vida. Distração. Uma vez eu ouvi de um grande amigo, que é um amigo de infância, um dos meus mentores, ele falou assim, preocupe-se menos com quem te persegue, concorrente, enfim, mercado, situações ou inimigos, do que com quem te distrai. É mais perigoso quem te distrai do que quem tenta te destruir ou tenta te perseguir. Porque a distração, eu acho que talvez seja um dos piores venenos que a nossa geração tem vivido. E o que distrai muitas vezes a gente é a ideia que a gente tem de sucesso, são os nossos sonhos, são as coisas que a gente fica almejando, mas não trabalha para que aquilo se materialize. Eu, uma vez conversando com um cara que estava doido para empreender, e assim, essa conversa com ele foi uma conversa de uns 3 anos, cara. Era um cara, da nossa turma, ele era o cara disparado, assim, tá? Eu falei que eu não gostava de estudar e que eu estudava para passar de ano. Ele era o cara que na metade do ano ele já tinha nota para formar. Sabe que assim? Ele era o disparado, o cara que tinha maior potencial na vida. Só que ele tinha 2 grandes problemas: medo e distração. E a distração foi uma das coisas que mais arrebentou com esse cara. Por quê? Porque ele se distraía, tudo que ele ia projetar, você ia conversar com ele sobre ideia de negócio, ele, cara, eu tô com um projeto aqui, ele é gigante. Ele não é milionário, não, ele é bilionário. E ele tinha o desenho do projeto perfeito. Ele se distraía, porque não era ocupação aquilo lá. Ele distraía com a grandeza e a complexidade e o potencial sempre, assim, não tinha nada milionário. Sempre era bilionário as ideias dele, né? E eu vou te falar, muitas poderiam ter sido ideias bilionárias. Só que ele estava tão distraído com aquilo ali que ele esquecia de começar. Ele esquecia que ele precisava
dar o primeiro passo. Ele precisava percorrer um caminho, né? E aí, para exemplificar isso, não sei se você já ouviu a história do não adianta chorar o leite derramado. E eu gosto muito dessa história porque, para mim, ela retrata perfeitamente o perigo da distração. Conta-se, né? Diz a lenda que... Você já ouviu essa expressão, né? Já, não adianta chorar o leite derramado. Com certeza. Então, diz a lenda que tinha um fazendeiro lá, um peão caseiro lá que cuidava, né, da produção de leite lá de uma fazenda, e ele passando um perrengue, rapaz, e ele apertado, endividado, sem dinheiro para nada e tudo. E aí ele ganhou uma lata de leite do patrão dele. Falou assim, rapaz, ó, você tá passando aperto aí, você tá passando necessidade, né, perrengue, eu vou te dar uma lata de leite, você vai levar lá no mercado, você vende, o dinheiro que você pegar é seu para te ajudar aí. E aí ele, obrigado, você está me ajudando demais, o senhor é bom demais comigo, obrigado, eu estou apertado, não tendo dinheiro para pagar as coisas lá de casa, os meninos precisando de coisa, eu sem dinheiro. Então vai lá, leva essa lata de leite lá e o que você fizer de dinheiro dela na feira é para te ajudar. E ele pegou a lata, pôs no ombro e pegou o caminho ali na roça, rumo à feira, para poder vender a lata de leite. E aí ele, com aquilo ali na cabeça, ele, não, rapaz, que coisa boa, né? Mas pensando bem aqui, eu vou chegar lá na feira, vou vender esse leite e vou comprar 2 galinhas. Dessas galinhas eu vou pôr para produzir ovo. Daqui a pouco eu tô lá com umas 50, 60 galinhas, vou trocar num porco. Vou trocar num casal de porco lá. E aí vou pôr esses porcos para produzir. E esses porcos, daqui a pouco eu tô com 10, 20, 30, 50 porcos, eu já vou trocar numa vacadinha lá, vou virar produtor de gado igual meu patrão. E não sei o quê. Aí ele já, na hora que ele viu, ele tinha transformado a lata de leite dele, ele tinha virado de um cara que estava carregando uma lata de leite no rei do gado. E eu não parava de crescer, não. De repente ele tropeçou e a lata de leite caiu e o leite derramou. Ele olhou para aquilo lá e não adiantava mais chorar o leite derramado, porque tinha ido tudo ali, leite abaixo, né? Nem água abaixo. E aí o que essa reflexão traz de história, de ensinamento pra gente? É que às vezes, realmente, a gente tem a oportunidade, tá aqui no nosso ombro, só que a gente se distrai no caminho, na trajetória. E o que faz a gente tropeçar não são montanhas. Ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em cascalho. Então, aquilo que distrai eu, você, a nossa geração, são grandes coisas. É um Instagram, é conversa desnecessária, é fofoca, é você ficar perdendo tempo com coisas que não agregam na sua vida conhecimento, relacionamento, né, amizade, valor, princípio. Então, são todas as coisas que no dia você fala assim, mas é só meia horinha de televisão, mas é só 1 horinha de Instagram, mas é só 2 horinhas fofocando no WhatsApp. Aí na hora que você vê, foram 4, 5 horas do seu dia. E aí, você tropeça, aquela oportunidade que estava aqui no seu ombro, cai e não adianta chorar o leite derramado. Então fala assim, você tem um objetivo, você tem um sonho, sonhe grande, mas comece pequeno, faça o que tem que fazer hoje, com o que você tem para fazer hoje. Não fique esperando as melhores condições, não fique esperando o dia que você tiver dinheiro para fazer, o dia que você tiver dinheiro para ter a melhor loja. Não, cara, eu fui feirante e lá na feira eu tinha a melhor banca que eu podia ter. Depois fui para a internet, eu tinha o melhor Instagram que eu podia ter. Não tinha dinheiro para contratar filmmaker, fotógrafo, mas eu fui aprender a fazer foto. Tem foto minha publicada na revista Vogue, que eu fiz. Por quê? Porque era o que eu tinha. Aí comprei a câmera, ficava ali assistindo um vídeo no YouTube, como é que eu dava conta de fazer, até ter condição de contratar um fotógrafo. Mas até lá, meu amigo, eu fiz com o que eu tinha na mão. E não fiquei distraído com o potencial do sonho que eu tinha. Mas eu foquei na trajetória e olhei passo a passo, cuidei de cada passo para não tropeçar nos cascalhos que tinham no caminho. Então essa é a dica que eu deixo aí para a gente, né, concluir essa conversa aí. Eu acho que
a palavra distração aí não estava nem combinado, mas assim, é uma das coisas que eu tenho conversado muito com a nossa geração. Exatamente, porque eu é uma acho geração que ainda extremamente mais na distraída. nossa geração, que além de ser distraída, é imediatista, né? Que quer ver o resultado né? De bate-pronto. Então, assim, hoje o que a gente mais vê é isso, são jovens que entram e já querem ganhar um salário acima da média, um Começa salário um de negócio gestão. hoje. Cara, tem cara que ele não espera nem 3 meses, assim. Ele começou um negócio, rapaz, legal sua ideia, mete bronca, bom demais, você tá empreendendo. Você encontra ele no mês seguinte aí. Não, negócio ruim demais, péssimo. Não, eu já larguei de mão. Falei, rapaz, eu tenho certeza que tem alguém faturando milhões com esse mesmo negócio. A diferença dele e de você é que ele não desistiu. Ele esperou para colher resultado lá na frente. Ele foi atrás, ele ficou bom naquilo, encontrou os caminhos certos e fez acontecer. Não existe negócio ruim. Existe negócio mal trabalhado. Simplesmente. Por quê? Porque, cara, tudo tem alguém que está fazendo bem feito e dando certo. A diferença é que ele não desistiu. E ele cuidou da jornada, ele cuidou do trajeto. Não dá para largar o osso na primeira dificuldade. Eu vejo que a turma nova, cara, na primeira dificuldade, não é que é difícil, o negócio é que é ruim. E todo negócio bom é muito difícil. Você pode perguntar pro seu pai que começou o negócio, se foi fácil, meu amigo. Com certeza, ele vai ter assim, uma lista, um caderno de dias que ele pensou em desistir. Sabe o que é a diferença? É que ele não desistiu. Então, assim, é isso que as pessoas não entendem, o processo. E aí a gente precisa aprender a curtir o processo, a desfrutar da jornada. Um dos grandes problemas da geração é que ele põe o pote de ouro lá no final e ele acha que a recompensa é só no dia que ele chegar lá. Não, cara, a recompensa é todo dia. É você olhar hoje e olhar para o ontem e falar assim, cara, hoje eu dei 3 passos a mais, isso é uma recompensa. Hoje eu estou melhor do que ontem, isso é uma recompensa. E celebrar essas pequenas conquistas, esses pequenos movimentos como um pote de ouro. Não coloca um pote de ouro só lá no final. Sabe por quê? Porque no dia que você chegar lá, você vai ver que o seu pote de ouro está um pouquinho na frente ainda, porque você vai ser um inconformado sempre. Né? Então, assim, sempre você fazer o que tem que ser feito hoje, vivo hoje. O seu pote de ouro é hoje. Ele está no seu hoje. Faça tudo o que você tenha para fazer hoje, da melhor maneira que você pode fazer hoje, no máximo viável possível, hoje. E celebre isso. Chegue no final do dia com aquela sensação, tipo assim, cara, hoje eu entreguei tudo que eu tinha para entregar. Vamos dormir, descansar, que amanhã eu tenho um novo máximo viável possível para entregar. É isso aí. Forte, hein? Fechou? Netão, vou te dar um presente aqui. Rapaz. Você degustar aí uns produtinhos lá. Aí sim, hein, garoto? Experimentar. Obrigado, Carol. Tem uma lá, bagzinha aqui. O que vocês acham? Kitzinho do churrasco aqui, tá garantido. Pronto, já, né? Até com transporte. Obrigado, Carol. Só uma lembrancinha mesmo. Mas... Vou passar água na boca da turma aí, mas tá recheado aqui. Obrigadão, cara. Valeu demais. Muito melhor que esse kit, Netão. São aquilo que fica aqui de ensinamento para nós, acho que para todo mundo. Que conversa rica essa nossa, né? Sem dúvida alguma. Eu tô saindo daqui sabendo que essa conversa entregou o máximo dela, aí, né? E que nós caminhamos, que eu caminhei como Thiago, como empresário, como marido, né? Em todas as esferas da minha vida ali, bastante hoje. Então, obrigado pelos ensinamentos aí. Tamo junto. Bom demais caminhar junto aí nessa jornada. Obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Sucesso aí. Isso aí, turma. Então, um abraço a todos. Curte, compartilha. Até a próxima. Obrigado.